Vamos agora ouvir algumas das histórias, dos desafios, das trajetórias inspiradoras de diferentes mulheres de diferentes carreiras na aviação civil. E não apenas na aviação civil, também na aviação militar. Convidamos ao palco as representantes da Gol, Gleice Bianelli, analista de projetos de frotas na Gol. Eloan Oliveira, coordenadora comercial de frota na Gol. E Juliana Louise, analista de projetos de frota na Gol. Também compõe esse painel a doutora Marinalva Soares, que trabalha com desenvolvimento de produtos na Embraer. A copiloto Estela Favoreto, copiloto de Airbus A320 na Latam. E a piloto de helicóptero da Polícia Militar do Amazonas, Tatiane Marçal. Sejam muito bem-vindas. A gente vai começar, então, passando a palavra para o pessoal da Gol iniciar a apresentação. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Nós somos do time de frota da Gol e hoje nós vamos apresentar um pouquinho da nossa trajetória e também do nosso trabalho na Gol. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso time, o time de frota, onde a gente trabalha na Gol, a área de recebimento e devolução de aeronaves. Hoje a gente vai mostrar para vocês como que inicia esse processo, tanto de contratos até a parte de devolução. Só que antes disso, a gente quer se apresentar e contar um pouquinho da nossa trajetória, como nós chegamos até a Gol. Bom dia, meu nome é Eloan. A minha história com a aviação começou quando eu entrei na Faculdade Federal do ABC, na Universidade Federal do ABC, para cursar Engenharia Aeroespacial. Eu tenho um bacharelado em Ciência e Tecnologia e, no decorrer dos anos, eu comecei a engenharia também. Tive algumas oportunidades de atividades de extensão, participei de uma equipe de foguete modelismo na faculdade. A gente criava foguetes para competições interestaduais com outras universidades. E eu fiquei na equipe até 2018, quando eu ingressei no programa de estágio da Gol. Esse programa de estágio, eu tenho muito carinho até hoje, me abriu essa porta na aviação e me mostrou um mundo que eu não conhecia, que era essa área de frota. A gente tem muito na cabeça, quando a gente cursa engenharia, principalmente, que numa linha aérea a gente trabalharia ou na engenharia ou na manutenção, ou você é piloto, ou você é comissário, e, na verdade, tem um mundo de possibilidades. E eu me formei em 2020, eu entrei como estagiária em 18, fui efetivada em 19, me formei em 2020, e em 2022 eu fui convidada a assumir a coordenadoria da área. Estou lá até hoje, sigo apaixonada por esse mundo de leasing, me especializei em leasing aeronáutico em 2023, e sigo ali no time, junto com as meninas. Então, olá, eu sou a Juliana Louise, mas todos me chamam de Ju, e eu trabalho como analista de projetos de frota na Gol. Também vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou carioca, então eu vivi a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Eu só me mudei para São Paulo quando eu vim cursar a UFABC. Aí, até nessa primeira foto, foi minha entrada no colégio militar, eu fiz um concurso na 5ª série, entrei no colégio militar e estudei lá até o ensino médio. Quando eu estava terminando o meu ensino médio, eu já sabia que eu queria seguir a área de exatas, sabia que eu queria fazer engenharia, mas eu não sabia qual. Então, pesquisando, foi quando eu encontrei a engenharia aeroespacial. E aí eu me identifiquei, gostei, só que não tinha no Rio de Janeiro. Então, eu precisei me mudar de estado. Vim para São Paulo, então, em 2014. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu vim morar numa república feminina. Inclusive, eu tenho amizade com essas meninas até hoje. Algumas são minhas amigas ainda até hoje. E lá na UFABC, assim como a Elo também, né, fez um projeto, né, ela participou da Rocket. Lá tem diversos projetos que você pode entrar de extensão. E eu participei do projeto Astroen. Nesses 3 anos da Astroen,
Esse projeto a gente dava aula de astronomia, aeronáutica, astronáutica e mecânica aplicada para os alunos da escola pública ali da região de Santo André e Mauá. Então, eu fiquei 3 anos nesse projeto e depois, quando chegou em 2019, foi quando eu apliquei para o processo seletivo da Gol. Entrei no programa de estágio da Gol em 2019. Foi bem no finalzinho, então, na verdade, o meu estágio, a maior parte dele eu fiz home office, porque logo depois, em março, já veio pandemia. Então, foram 6 meses presencial, depois o tempo todo pandemia. Muita gente da Gol eu fui conhecer só depois, em 2022, quando a gente voltou presencialmente, né? A gente falava todo dia no Teams, mas eu nunca tinha visto a pessoa presencialmente. Mas aí, no decorrer do meu estágio também, eu colei grau em Ciência e Tecnologia, lá no FABC. Lá, para quem não conhece, para você fazer o curso de engenharia, você precisa primeiro fazer um bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, primeiro eu terminei esse bacharelado e depois, em 21, eu terminei a faculdade, né, colei o grau em Engenharia Aeroespacial. Atualmente, eu estou como analista sênior nessa área de projetos lá de frota e estou cursando especialização em gestão de projetos na FIA. Bom, pessoal, a minha trajetória na aviação começou na Avianca em 2012. Eu comecei como agente de aeroporto e logo que eu entrei na aviação, como todo mundo fala, eu me apaixonei e eu precisava escolher o meu caminho. E eu escolhi seguir na área de manutenção. Foi quando eu fui buscar o curso de técnico em manutenção de aeronave. Foram 3 anos para eu concluir, tirar minhas carteiras da ANAC. E logo que eu ingressei na área fazendo o curso de manutenção, a Avianca abriu vagas internas, que era para a área de CTM, que é o Controle Técnico de Manutenção. Foi a minha primeira tentativa, eu passei, e desde então a minha carreira começou. Então, desde 2013 até 2019, que é onde eu fiquei na Avianca, eu trabalhei tanto com a manutenção, quanto com recebimento e devolução, que é onde eu fiquei até o final da companhia. Eu devolvi até a última aeronave. E logo depois foi um período muito difícil, porque eu achei que eu não conseguiria mais voltar para o meu sonho. Eu achei que eu não ia conseguir mais ingressar na aviação. E foi quando, em 2020, a Gol me deu essa oportunidade. Eu ingressei para a companhia, mas o que veio logo depois foi a pandemia. Mas é o que eles já falaram aqui, o nosso time. A gente não desembarcou, eu continuei, estou aí até hoje, há 5 anos na companhia. Trabalho na área de recebimento e devolução. E, nesse período, com o fechamento da Avianca, com o ingresso da Gol, eu tinha trancado a faculdade, eu tinha parado. E aí, quando eu voltei para a Gol, eu retomei os meus sonhos. Terminei minha faculdade em 2023, me formei em administração. Hoje, no meio do ano, em julho, eu concluo minha especialização em engenharia mecânica aeronáutica na PUC. E estou participando de muitos projetos legais na Gol, e um deles é que eu fui convidada para sair na edição especial das mulheres da revista Flap, que foi em 2023. Eu e mais 2 colaboradoras da Gol. E foi um momento muito especial, onde eu pude registrar um pouquinho da minha história e estar com mulheres maravilhosas, que você também estava na revista. Pode passar. Bom, o recebimento de uma aeronave por uma companhia aérea começa muitos anos antes do recebimento em si. Normalmente, as linhas aéreas têm uma ordem de compra com seus fabricantes. No caso da Gol, a gente é um operador exclusivo Boeing. Então, em 2012, foi assinada essa ordem de compra e esses aviões são entregues ao longo dos anos. A parte principal do meu trabalho ali é focada nesse contato com a Boeing, tanto na negociação dessa compra e na negociação com empresas arrendadoras de aeronave, porque aviões custam caro. Então, para uma companhia aérea comprar novos equipamentos com a frequência que a gente recebe, seria um custo bem alto. Então, a gente faz transações de leasing, onde a gente transfere o nosso direito de compra para uma empresa arrendadora e essa empresa arrenda esse avião de volta para a gente. Então, o recebimento em si começa ali, quando a gente negocia com a Boeing a compra, quando esse avião vai ser entregue, e esse contrato que a gente faz com essa empresa, que a gente chama de lessor, para alugar esse avião de volta para a gente. Então, começa ali e esse é o foco principal do meu trabalho. Então, como a Elo falou, a gente faz a compra da aeronave
E quando a gente faz essa compra, a gente precisa definir a configuração dessa aeronave. E aí é que entra onde eu atuo, né? Essa área de projetos, então, a gente trabalha na definição da configuração. Esse processo é muito transversal, com diversas áreas da Gol, e a gente tudo se junta para poder escolher a definição a configuração que a gente entende que é a configuração ideal para o nosso negócio. E, além disso, as aeronaves que a gente recebe, por exemplo, hoje, em 2025, na verdade, eu escolhi a configuração dela lá atrás, há bastante tempo. E aí, por diversos motivos, avanços tecnológicos, tendências de mercado, às vezes algum novo requisito da autoridade aeronáutica, a gente precisa fazer alguma alteração nessa configuração da aeronave. E meu time também atua nessas mudanças de configuração na linha de produção. Então, a gente tem um contato com o fabricante, nesse caso a Boeing, e a gente faz essas alterações enquanto as aeronaves ainda estão sendo produzidas. Nessa minha foto aqui, na verdade, só um parênteses, ela não faz muito parte do escopo da área ali de projetos, mas foi uma oportunidade que eu tive em 2023 e 2024. Eu participei do recebimento de algumas aeronaves lá na Boeing. Então, nessa foto, a gente estava fazendo uma inspeção técnica, né, acompanhando a inspeção técnica com os times do recebimento. Foi uma experiência única, inesquecível. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. Então, assim, nunca vou esquecer, mas eu vou deixar para a Gleice contar um pouquinho mais dos detalhes do dia a dia de recebimento lá na Boeing. Bom, pessoal, para a gente buscar uma aeronave na Boeing, nós vamos em um time de 7 pessoas, que são 4 pilotos Gol, são 2 do time de frota e um mecânico. E como a Ju falou, o nosso trabalho é fazer toda a parte de inspeção física da aeronave, externa, interna, a gente senta poltrona por poltrona, reclina, cinto, abre janela, tudo. A aeronave não pode sair da Boeing com nenhum problema. Ela tem que vir para o Brasil certinho, não pode deixar passar nada. E o nosso processo também, além da inspeção física, tem a parte documental. Então, a Boeing tem um sistema online, que é onde tem toda a documentação digital, e ela me entrega também os manuais no físico. Então, o meu trabalho é fazer essa conferência, ver se as informações das aeronaves, como prefixo, os part numbers dos componentes maiores, que são motores, trem de pouso e APU, estão corretos, né? Tanto na parte digital quanto a física. A gente participa do voo de teste também na Boeing, que dura em torno de 2h30 a 3 horas, e a experiência continua na volta para o Brasil, que a gente vem com a tripulação dentro do avião vazio, e a gente pousa na nossa aerotec, onde os serviços continuam para fazer a liberação da ANAC, da Receita Federal, para entrar em nossa operação. E essa foto que cada fechamento de avião, cada vez que a gente assina, a gente ganha uma chave da aeronave, e é muito legal, eu já tenho 5. E só um parênteses, a foto da Elô batendo o cinto, porque quando a gente assina lá, Elô, fechou. Aí ela vai e bate o sino, a gente comemora, a gente colocou um sino no setor para comemorar. Bom, durante a vida da aeronave aqui, os contratos de avião novo normalmente são de 12 anos. Então, durante a vida da aeronave, acontecem várias negociações, renegociações. Na pandemia, por exemplo, a gente teve que renegociar dívidas, renegociar condições de contrato, extensão de prazo. Então, eu continuo ali ativamente gerenciando esses contratos. Essa foto exemplifica um pouco, a gente chama de deal toys, toda vez que a gente fecha alguma transação com um lessor ou com alguma outra empresa relacionada aos aviões, a gente comemora com um prêmiozinho desse tipo. Então, ele trouxe alguns exemplos. E assim eu mantenho, durante a vida da aeronave, essa gestão do contrato e o relacionamento com os arrendadores. Então, assim como eu tinha falado, né, que a gente pode fazer alguma alteração na configuração da aeronave na linha de produção, a gente também pode fazer essa alteração depois que a gente já recebeu a aeronave na Gol, durante a operação dela. E aí meu time atua nesses projetos, são diversos projetos, tem projetos voltados mais para a experiência do cliente, projetos voltados para a parte de melhoria de performance da aeronave, mudança em sistemas aviônicos. Então, o pessoal do nosso time, né, eles atuam como gerente desses projetos, e a gente tem um contato tanto com o pessoal interno, assim, várias áreas da Gol, mas a gente também tem um contato externo com o fabricante e também com vários fornecedores de produtos e serviços de modificação. Aí, nessa foto, eu estava numa feira, é a AIX, ela é uma feira anual que acontece lá em Hamburgo,
de interiores, da parte de interiores assim, de aeronave. Então, lá você encontra fornecedores expondo seus produtos, alguns a gente já tem uma relação comercial, mas lá também é uma oportunidade de conhecer novos fornecedores e ver também as tendências da indústria. Então, é algo que agrega bastante no nosso trabalho. E, seguindo para a parte de operação, o nosso time também, na área que eu trabalho, da parte técnica de frota, por contrato, o lessor, que é o dono da aeronave, ele tem por direito fazer a inspeção durante a operação. Ele, eu quero que pare o avião, que eu quero ver o estado dele. Então, é feita uma pré-inspeção, a gente marca com o lessor, normalmente é em Confins, na nossa aerotec, ele visita a aeronave, pontua alguns pontos que ele quer que resolva, e a gente tem um período para resolver e para passar a solução para ele, por tarefas ou por fotos, ou ele revisita também na aerotec. A gente conclui esse processo na devolução da aeronave ao fim do contrato. A minha responsabilidade é garantir que todas as questões comerciais estão sendo atendidas, que a gente não tem nenhum valor em aberto, nem a pagar, nem a receber para esse lessor, e o cancelamento da matrícula da aeronave junto ao RAB, quando a gente finalmente encerra o processo. Então, na devolução, quando a gente vai devolver então, a aeronave, né, para o lessor, às vezes a gente precisa fazer alguma modificação para atender requisitos no contrato. E aí é onde o meu time atua, né? A gente faz diversas modificações, muitas delas do layout ali dos passageiros, bastante também para atender a autoridade aeronáutica para onde essa aeronave está indo voar. E a gente também trabalha como gerente então desses projetos de modificações mais voltados para atender as exigências contratuais. E aí, seguindo para a parte de devolução, então, de aeronaves, a gente faz a parte também documental, onde a gente entrega todo o histórico da aeronave inventariada, através de documentação física e digital. Hoje, nós temos um time específico para fazer essa atividade em Confins, e a gente entra também na parte de atendimento ao lessor, dá todo o suporte. Uma aeronave, para ser devolvida, depende muito do contrato, mas vai de 3 a 1 ano, e a gente trabalha todo esse período presencial com o lessor, para que a aeronave seja entregue aeronavegável. A aeronave pode seguir para uma outra companhia, o lessor pode pode repassar a aeronave, ou, que não está aparecendo na foto, mas ano passado eu fui para Marana, que é conhecido como o cemitério das aeronaves, onde uma das nossas aeronaves devolvidas foi sucateada, e aí, quando acontece isso, eles vendem as peças dos motores e os conjuntos maiores, que têm um grande valor também. E aí, seguindo para o último, trouxe fotos do time, a gente trabalha juntas. E eu queria só passar uma mensagem, a gente tinha colocado uma mensagem aqui também para vocês, mas é que não desista dos sonhos, que vocês criem boas conexões, criem boas relações de amizade. E como como eles mencionaram, a gente aproveita muito o benefício viagem, nós viajamos juntas, que estava aparecendo aqui. E eu quero agradecer a oportunidade e também sou muito feliz em dividir o palco com 2 amigas do trabalho. Muito obrigada. Agora com a palavra, Marinalva Soares, da Embraer. Bom dia, galera maravilhinda. Nossa, eu confesso que hoje eu estou meio nervosa para dar essa palestra aqui. Estou acostumada a dar palestra, mas para um público majoritariamente masculino e palestras técnicas, e não para falar sobre mim, sobre a minha trajetória. E me sinto muito feliz e honrada por estar aqui hoje com esse público, diante de mulheres tão espetaculares. Eu fico mesmo emocionada. E vocês vão entender, à medida que eu for contando a minha história, vocês vão entender a importância, por que eu estou tão emocionada de estar aqui hoje. Tá? Bom, como está aí no slide, eu nasci em Berilo, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é amplamente aí conhecido como um dos vales mais pobres, né, miseráveis assim, do Brasil. E sou graduada em Ciência da Computação, tenho mestrado em Engenharia de Software, tenho doutorado em Computação Aplicada e fiz 2 pós-doutorados, um em Inteligência Artificial, aplicado para imagens de sensoriamento remoto, mais especificamente de radares, porque antes eu trabalhava mais com sensores, né, ópticos, e o meu pós-doutorado foi com
radares orbitais, onde a gente tem aí uma resolução bem diferente, qualidade de imagem bem inferior, né? Então, foi um desafio muito grande. E fiz depois um segundo pós-doutorado, também usando inteligência artificial aplicado a propriedades moleculares, para predição de novas propriedades moleculares para a produção de novos produtos, e principalmente bateria, né, à base de lítio. Bom, já falei aqui, vou pular essa parte aqui, falando um pouquinho sobre mim, de tudo que eu amo, os meus preciosos filhos, Bruno e Sofia. O Bruno tem 19 anos e está ali atrás, está fazendo Unicamp hoje, orgulho da mamãe. A Sofia, que tem síndrome de Down, tem 11 anos, a minha estrelinha maravilhosa, linda demais, espetacular. O grande amor da minha vida, Maurício, que está ali atrás também. Sou uma mulher, e sempre fui, né, desde que nasci, desde criança, de muita fé, de muita religiosidade praticante, né? Então, em base, assim, eu me sustento muito na fé. E eu sou muito apaixonada por coisas da natureza, como um céu estrelado, um luar, pôr do sol, montanhas, cachoeiras, essas coisas simples que a natureza nos oferece, que a gente às vezes não consegue apreciar. Eu já tive oportunidade de apreciar tudo isso e sou encantada com tudo isso. Quando eu não estou fazendo nada, eu adoro tomar uma taça de vinho e ler livros. Sou amante de livros, apaixonada por leitura, e vocês vão ver isso ao longo da minha história. Coisas que eu detesto. Parques de diversão e carnaval. Não é comigo. De fato, não é comigo. Bom, eu vou contar a minha história de frente para trás para vocês entenderem como que eu fui construindo sonhos, porque, na verdade, eu não tive sonhos. Eu fui construindo. Então, nesse período que eu graduei em Ciência da Computação, logo na sequência, né, que foi em 97, logo na sequência, eu fiz uma prova na USP para mestrado, para conseguir bolsa, acho que era prova de matemática e cálculo integral, alguma coisa nesse sentido. Passei, entrei no mestrado. Depois disso, durante o mestrado, uns 3 meses antes de eu defender o meu mestrado, o meu pai faleceu. Eu não contei, mas assim, na região que eu nasci, a maioria das pessoas tem a doença de Chagas, e quase todos da minha família têm a doença de Chagas, né, que é o Trypanosoma cruzi, aquela que incha o coração. O meu pai tinha desde os 18 anos, ele faleceu aos 45 anos de idade por conta disso, e quase todo mundo da minha família tem. Eu não sei se eu tenho, porque eu nunca fiz o teste, mas meu coração está muito bem. Então, aí, depois que eu terminei o mestrado, eu tive que ir trabalhar, né, dar aula em universidades para ajudar a minha mãe e também para ajudar a minha irmã para ela fazer uma faculdade. Então, eu trabalhei dando aulas nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, de Engenharia de Software, Programação, Laboratório, essas coisas propícias de computação, de 2001 a 2006. Em 2006, o meu primeiro filho, né, o Bruno, que nasceu em Ribeirão Preto, Ribeirão Pretano. E, assim, devido às coisas que aconteciam, a minha frustração com o ensino em universidades particulares, eu resolvi vir para São José dos Campos fazer doutorado, para depois ter condições de prestar um concurso e dar aulas em universidades federais, tipo USP, Unifesp, Unicamp, coisas do tipo, né? Então, fiz novamente uma prova para conseguir bolsa no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, acabei mudando assim, de área, saindo da engenharia de software e indo para a área espacial, que eu não entendia nada de satélites, nada de imagens de sensoriamento remoto. Mas, assim, é um aprendizado absurdo, uma curva ascendente assim, de aprendizado magnífica, E consegui fazer, mesmo com um filho pequeno, com 1 aninho de idade. Ele ia para o INPE comigo, né, Bruno? Ia para o INPE comigo, ficava lá monitorando as passagens de satélites, vendo imagens de satélites, esse tipo de coisa. Ele assistia os seminários comigo, assistia a aula comigo, ele pequenininho, porque não tinha com quem deixar.
E depois terminei o doutorado com 4 anos e depois fui trabalhar no INPE mesmo, no Centro de Rastreio e Controle de Satélites, onde eu simplesmente me apaixonei. Eu já era apaixonada pelo céu, né? Assim, estrelas, essas coisas. Presenciar lançamentos de satélites, todas aquelas fases, né, do foguete, dos feixes lá, satélite entrando em órbitas, e depois você ficar ali naquela ansiedade para receber as primeiras telemetrias ali para ajustar todos os parâmetros, fazer manobras e tal, assim, é muito rico isso, é muito bonito, é uma ciência muito bonita, e eu sou muito apaixonada por tudo que é desafiador. Então, eu me encontrei assim no INPE, né, trabalhando com satélites, mas aí engravidei da Sofia, né, que nasceu com síndrome de Down, soube que ela nasceria com síndrome de Down no 5º mês de gestação. Eu estava trabalhando ainda no Centro de Rastreio e Controle de Satélite. Quando eu trabalhava lá, eu coordenava um projeto de automação de recebimento e manobras de satélites, dessas telemetrias, e também participei em conjunto com o INPE na construção de um satélite junto com a Argentina, que foi um aprendizado gigantesco também. Aí a Sofia nasceu com síndrome de Down e com cardiopatia. Então, no primeiro ano de vida dela, a gente teve que lutar muito para que ela sobrevivesse. Então, foi um primeiro ano de sobrevivência. Claro que a notícia com síndrome de Down me abalou muito, eu não esperava. Mas como eu sempre gostei muito, muito, muito de estudar, estudar é como se fosse um hobby para mim, eu sempre sou movida a desafios, eu resolvi procurar um pós-doutorado para eu conseguir ter forças para ajudar a minha filha. Então, eu fui no contrafluxo, uma doida. Aí eu consegui uma bolsa de pós-doutorado na PUC do Rio, que era um projeto em conjunto com o INPE e com a Bradar, que antes era uma empresa da Embraer, para trabalhar com radares, que eu nunca tinha trabalhado. Foi muito desafiador, mas foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, com publicações de artigos científicos fantásticos, e as contribuições foram maravilhosas, mesmo nessas condições, assim, de tendo que passar toda semana, às vezes tinha semana que a gente ia todo dia para o médico. A Sofia nasceu, ela ia ao pediatra todos os dias, né, porque ela tinha hiperfluxo pulmonar, né, ficava roxinha, aquele tipo de coisa e tal. Depois que passou a ser acompanhada por pediatra semanalmente, e com cardiologista também, e depois mensalmente e tal. Com 1 ano de idade, ela fez a cirurgia cardíaca, correu tudo bem, graças a Deus, ficamos 15 dias lá na UTI, e eu com meu notebook fazendo pesquisa lá do pós-doutorado, porque eu conversei com os meus supervisores e eles deixaram que eu fizesse o pós-doutorado sem estar presencial lá por conta da condição da minha filha. E eles não se arrependeram disso. Aí, terminei esse pós-doutorado, não estava tendo concurso, eu queria fazer concurso para dar aula na USP, Unicamp, sei lá, qualquer universidade. Foi uma época que não estava tendo nada de concurso, vai eu para mais um pós-doutorado. Surgiu um projeto muito, muito desafiador, um projeto entre a Unifesp, Unicamp, USP, UFABC, FAPESP e a Shell da Índia, para trabalhar com algoritmos de machine learning, que eu gosto muito, que é uma das minhas especialidades, aplicados às ciências de materiais, para predição de propriedades moleculares. Aí vai eu nesse projeto, né? Tive que resgatar as aulas de química lá, começar a reestudar novamente. Reestudar novamente é boa. Moléculas, prótons, nêutrons, átomos e tal, para eu entender, né, das propriedades ali, para conseguir selecionar parâmetros adequados para aperfeiçoar os nossos algoritmos para fazer uma boa predição. Enfim, isso foi de 2018 a 2019. Em 2019, deu a louca em mim, e eu pensei, gente, eu tinha necessidade de produzir alguma coisa, mas eu tinha necessidade de ver aquilo que eu estava fazendo. Eu não queria ver o que eu estava produzindo somente em artigos científicos, em revistas de alto fator de impacto, né? Eu queria ver um produto. Foi quando eu mandei meu currículo para a Embraer. Foi a primeira vez que eu, né, fiz uma entrevista,
que no final da entrevista eu já estava entrevistando os entrevistadores, foi uma epopeia. Eu entrei, aí no final da entrevista, eu nunca tinha participado de uma entrevista, eu perguntei, e aí, eu passei? Eles riram de mim, porque não era assim que funcionava, né? Tinha que passar para o RH primeiro. Aí, eles me contrataram, uma semana depois, eu entrei na aviação comercial, no desenvolvimento de software do fly-by-wire, que muitos aqui devem saber, né, do fly-by-wire, o desenvolvimento de software embarcado, verificação e validação de software. Aí fiquei 3 anos na aviação comercial, depois também migrei para o software de performance, essas messages que vocês recebem aí nos displays, aí no cockpit. E em 2023, no mês de 2023, eu fui para a aviação militar e atuo no KC-390 hoje, no software de missão, que é maravilhoso. Bom, mas Marinalva, que carreira linda, né, e tal, mas que sorte você teve de passar por instituições tão bacanas e tal, ter uma carreira dessa. Tá, vamos lá, vamos ver a sorte. Eu nasci e morei na roça, né, nessa casinha aí, era uma casinha de pau a pique. A gente dormia no chão mesmo, porque não tinha cama. A gente dormia no chão, eu dormi no chão até os 8 anos, eu e meu irmão. A gente passava fome mesmo, porque a gente só tinha uma refeição por dia. Essa refeição era feijão com farinha. E a gente levantava de madrugada, eu e meu irmão, para ajudar os nossos pais a irem arrancar mandioca na roça, para ralar a mandioca, igual vocês estão vendo aí no vídeo, descascar a mandioca, ralar a mandioca e para fazer farinha para eles venderem na cidade. Quando a gente dormia em colchão, era colchão de palha, né, que era bem ruim no chão, e quando meus pais resolviam trocar essa palha, meu Deus do céu, isso pinicava, que era uma coisa de louco, coçava pra caramba, então era melhor dormir no chão. Porque a palha, quando ela estava mais macia, era um pouco melhor, né? Mas quando ela era nova, ela pinicava bastante. E os meus pais iam para a cidade, num burrinho, tinha uma mulinha, para levar a farinha para vender, para comprar arroz e macarrão. Na minha região não tinha água potável, a gente pegava a água de uma região muito seca, se alguém conhece o Vale do Jequitinhonha, sabe que é uma região extremamente seca e muito pobre. A gente pegava a água numa lagoa, como vocês estão vendo aí, exatamente assim, com água bem suja, que para a gente tomar essa água, a gente tinha que chegar em casa, coar a água num pano e depois ferver para tirar as larvas, os bichinhos e tal, esse tipo de coisa. Essa interrogação que vocês estão vendo aí nas fotos é porque eu não tenho fotos de como eu era criança, eu não sei como que eu era criança. Acredito que eu tenha sido bonita também como eu sou hoje. Né? Mas a gente não tinha fotos, né? Ninguém da família, eu não tenho esse histórico. E eu ajudava, eu e meu irmão, a gente ajudava a buscar água, era bem distante pegar água nessa lagoa aí, além de ser uma água ruim, né? Era bem distante. É o que a gente chama de trabalho escravo hoje, mas era a nossa realidade na época, a gente nem sabia que estava tudo certo, estava tudo bem, né? E eu coloquei a Teatro Fundo Brasil aí, porque essa é uma ONG internacional que nasceu na China, depois da guerra do Japão e da China. Foi criada essa ONG por um casal de americanos, né, para as crianças que ficaram órfãs. E essa ONG deu tão certo que ela se internacionalizou. E essa ONG veio para o Brasil em 64. E como que essa ONG funciona? Essa ONG manda fotos de crianças que estão em vulnerabilidade social, manda para diversos países. Na minha época, só podia ter padrinhos do exterior e não brasileiros, para que eles enviassem alguma quantia fixa por mês para aquela ONG, para a ONG fazer trabalhos sociais na comunidade da criança. Esses trabalhos eram o quê? Construir poços artesianos, cisternas, escolas, fornecer sementes de hortaliças, esse tipo de coisas. Não é dinheiro enviado diretamente para a família ou para a criança, mas para fazer obras sociais na criança, para que ela consiga ter uma vida digna. E a minha madrinha, ela era canadense. Eu lembro que ela era canadense, um cabelo curtinho, preto, sorriso maravilhoso, uma mechinha branca assim. E eu me lembro, vocês estão vendo aí um foguete, né? Eu me lembro de uma foto que ela mandou, de uma foto que ela mandou, porque todas as viagens que ela fazia, ela mandava fotos, cartão postal e tal. Então, eu meio que, assim, sem viajar, eu consegui conhecer diferentes culturas por meio das cartas da minha madrinha. E uma vez ela me mandou essa foto, né, que eu não tinha noção do que era, isso aí para mim era um post, né? E olha que ironia,
Depois eu fui descobrir que isso era um foguete da NASA e eu trabalhei no INPE, então vocês imaginam a minha emoção ao acompanhar um lançamento de um satélite num foguete, recebendo ali, trabalhando com aquelas telemetrias para ajustar manobras de satélites em órbita. Então, assim, nossa, é emocionante. Eu entrei em contato, nessa época, com a Shield Front Brasil, cuja sede é em Belo Horizonte, para ver se eu conseguiria fotos de quando eu era criança e para contar a minha trajetória para criança. Eu sei que eu já estourei o tempo, vou acabar rapidinho, tá, gente? Desculpa. Mas eu fiz um retrato falado, né, da minha madrinha e tal, mas a gente não conseguiu e não tinha fotos minhas também, porque tudo se informatizou depois de 1990 e eu não tinha... Bom, tudo foi perdido naquela época. Quando eu me mudei para a cidade com 8 anos, isso aí é Berilo, a minha cidade, né? O nome da cidade é porque tem muitas, né? Tinha muitas pedras, Berilo é uma pedra preciosa, né? Essa pedra vermelha ela é raríssima, e tinha muito ouro na cidade, hoje não mais, né? Vocês estão vendo essa ponte de madeira aí sobre o rio, vocês estão vendo que é realmente uma região muito seca, e quando eu era adolescente lá na cidade, assim, os meus pais viviam de vender biscoitos de polvilho na rua, nossa renda era essa. E era tudo em forno a lenha, como vocês estão vendo aí nesses biscoitos de polvilho, né? E a gente tinha que buscar lenha no mato. Gente, isso para mim era uma tristeza, porque eu já estava virando mocinha, e quando eu encontrava os rapazes com esse feixe de lenha na cabeça, misericórdia, que vergonha, gente, que eu passava. Nossa Senhora! Esse é o Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE, que eu trabalhei, nossa, maravilhoso. Depois que eu me mudei para a cidade, a ONG me desligou do programa, porque quando você se muda para a cidade, supõe-se que você melhorou de vida, né? Mas não é verdade, porque na verdade, a gente se mudou para a cidade porque a gente foi expulso pelos meus avós paternos das nossas próprias terras, e a gente mudou para uma casinha que só estava coberta, né? Era tudo chão, não tinha porta, não tinha janela, nem nada, e a gente continuava dormindo no chão do mesmo jeito. Mas, para ter comida, eu fui ser babá com 9 anos de um recém-nascido para eu comer na casa dessa pessoa para sobrar alimento em casa. E, assim, aos poucos a gente foi melhorando um pouquinho de vida, mas eu não tinha sonhos. O sonho que minha mãe tinha para mim era que eu me casasse, né? Então, assim, fui educada para casar e ter filho e ser uma boa dona de casa. E, enfim, isso aí ficou na minha cabeça. Mas eu sempre gostei muito de estudar, e uma coisa que ficava muito fixa na minha cabeça, que os padrinhos da Shield Fund colocavam aqui, para você se livrar de qualquer situação de miséria, seja econômica, qualquer miséria humana, invista em conhecimento, invista em formação, tem que estudar. Então, foi nisso que eu me apeguei, sempre gostei muito de estudar, e minha mãe resolveu, só que assim, em Berilo, não tinha, o ensino médio era aquele ensino científico, não tinha magistério, por exemplo. Então, o máximo que eu poderia ser era professora do ensino infantil na rede municipal. Como lá não tinha magistério, minha mãe me mandou para uma cidade vizinha, que chama Virgem da Lapa, para eu ser empregada doméstica, para eu ter onde dormir e fazer os serviços da casa lá e estudar à noite. Aquela foto ali, gente, contando estrelas, é que assim, a minha mãe fala que a gente ia dormir com fome, a gente tinha que escolher a refeição que ia fazer no dia, né? Se era jantar ou se era almoçar. E às vezes a gente estava com muita fome, meu irmão e eu, e a minha mãe falava, vai contar estrelas que passa, que a fome passa. E isso aí sou eu e meu irmão, mas é uma foto da internet, tá? Eu e meu irmão realmente contando estrelas. A gente dividia o céu, essa metade do céu é sua, essa metade do céu. Você conta de lá para cá, eu conto de lá para cá. Depois a gente somava e a gente se perdia nessas contagens de estrelas aí. E assim, eu me apaixonei pelo universo, tanto é que hoje eu sou voluntária também do Galaxy Zoo, não sei se vocês conhecem, que é um sistema aí de Citizen Science para descobertas de novas galáxias, não sei se da Universidade de Johns Hopkins. Depois eu posso passar detalhes se alguém interessar. Como eu era muito boa, fiz ensino médio lá, como eu era muito boa em português, essa Shield Fund ela me contratou para escrever as cartas de correspondência entre as crianças apadrinhadas, que eram 1.732 crianças apadrinhadas. Essas cartas eram traduzidas, né, do inglês para o português, e eu aprendi muito do inglês que eu sei hoje, eu aprendi olhando, comparando a carta em inglês com a tradução. Então, eu era monitora de correspondência entre os padrinhos e essas crianças por meio de uma parceira lá em Berilo, que chamava ARAI, uma ONG parceira, que é a Associação Rural de Assistência à Infância. Aí, um dia, eu tive acesso ao Guia do Estudante. Tive acesso, não, eu comprei o livro Guia do Estudante,
Berilo não tinha informação nenhuma, não tinha computador naquela época e tal. Eu não sabia o que eu queria ser da vida, mas eu sabia que eu não queria ser professora de criança numa sala de aula, porque quando assim, eu dei aula por 6 meses para crianças, e quando eu chegava dia dos pais, dia das crianças, que tinha que fazer lembrancinha, que tinha que usar criatividade para fazer lembrancinha para os pais, gente, aquilo era um terror para mim, porque eu sou zero criatividade, aquilo era um sofrimento para mim. Falei, gente, eu não mereço, não nasci para isso não, pelo amor de Deus. Eu tenho que ser outra coisa. Aí, nesse guia do estudante, eu li os perfis de cada profissão. Médico, não sei o quê, direito, tal, não tem condições de fazer isso, não tem isso, nem aquilo, nem aquilo. Aí vi lá, ciência da computação, o perfil profissional. Tinha uma mulher no perfil profissional com a camisa branca, terninho preto, segurando uma maletinha. E eu li o perfil do profissional. Falei, nossa, mas essa mulherzinha aqui que eu quero ser. Por quê? Por que eu escolhi ciência da computação? Eu não tinha ideia do que era ciência da computação. Nunca tinha visto um computador de perto. Em Berilo só chegou o primeiro computador depois que eu entrei no mestrado, para vocês terem ideia. Aí eu falei, é esse curso que eu quero fazer. Eu quero fazer um curso que não tem a menor possibilidade de ter sucesso aqui em Berilo. Porque assim, meus pais não precisam lutar para que eu volte para cá. Ou seja, eu não vou ter sucesso aqui, eu tenho que ter sucesso em outro lugar. Eu tenho que sair daqui. Então, eu escolhi o curso de ciência da computação por conta disso. Não porque, nossa, como eu quero ciência da computação. Não tinha noção do que era. Eu vi o computador pela primeira vez na minha vida quando eu entrei na faculdade, né? E hoje, o que eu posso dizer? Eu estou no lugar onde eu sempre desejei estar. Eu estou muito feliz na Embraer, eu sou feliz com o que eu faço, eu tenho muito orgulho da Embraer, eu sou uma apaixonada por aviação e também pela parte espacial. E a mensagem que eu deixo é o quê? Assim, gente, eu tenho muita gratidão pela vida, e gratidão por tudo, porque talvez, se eu tivesse sido privada de tudo isso que eu passei, talvez eu não tivesse alcançado 10% do que eu alcancei hoje, né? Eu tenho muito que melhorar ainda como ser humano, mas a mensagem que eu deixo, gente, invista em conhecimento, como as madrinhas da ONG falavam, né? Os padrinhos da ONG falavam. O conhecimento liberta de qualquer situação de miséria. Obrigada. Que história incrível, hein? Muito linda essa história. Marinalva aqui trazendo uma história pessoal, emocionante, sobre tanto o impacto da educação, como o impacto também da gente ajudar os outros, né? Essas oportunidades que a organização deu para Marinalva, em alguma medida, é também o que a organização hoje quer, em dar oportunidade para novas meninas seguirem essa carreira. Então, disse e repito, podia passar a tarde inteira te ouvindo, vários dias, Marinalva, já vamos anotar seu nome para outros eventos. Gente, e hoje eu sou madrinha de uma criança da Chute Fundo e, coincidentemente, a criança tem síndrome de Down. Olha, que lindo. Muito lindo. Então, muito obrigada. Passando, então, para a próxima trajetória incrível que temos, a copiloto Estela, que pilota um A320, vai compartilhar um pouquinho dessa história inspiradora com a gente. Obrigada, Estela. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Começo em desvantagem em relação a essa história linda, né, tão inspiradora, que me fez parar e pensar quais problemas eu tenho hoje, né? Quão grata e quão abençoada eu sou em ter, primeiro, condições de poder correr atrás, condições físicas, psíquicas, né, de poder lutar, poder ir atrás, e ouvir essas histórias assim só reafirma o quão abençoado eu sou e o quanto de oportunidades nós temos próximos a nós, basta que a gente vá atrás, né? Então, muito obrigada, pessoal, pelo convite de estar aqui hoje. Eu já estive nesse evento outras vezes, porém sempre sentada aí, escutando, praticando networking e aprendendo com as palestrantes, e dessa vez eu fui convidada a estar aqui, então estou muito feliz pelo convite. Gostaria de alinhar com vocês algumas coisinhas em relação à expectativa aqui. Nós temos 15 minutinhos, é muito rápido, então é uma pincelada das coisas que aconteceram comigo
Eu vim como CPF, Estela Favoreto, e não como CNPJ Latam. Apesar de estar aqui autorizada a usar o uniforme, eu não falo em nome da Latam e falo de acordo com as minhas experiências vividas. E não quer dizer que os assuntos que eu fale aqui ou a minha opinião necessariamente sejam iguais à da companhia, tá? Então, fotos e vídeos também que possam aparecer nos slides. Eu não estava na operação em si da aeronave ou não preparando para o voo, ou foram tirados também por pessoas autorizadas a estarem dentro do cockpit, em nível de cruzeiro e dentro da nossa política de imagens. Em algum momento pode aparecer algum vídeo aqui que não é legal a gente publicar em rede social, aí eu aviso vocês para não publicarem. Até isso acontecer, fiquem à vontade sobre as fotos, tá bom? Agora ele vai passar, né? Eu vou começar aqui sobre por que eu acho que eu estou aqui hoje. Primeiro, a minha profissão. A minha profissão, ela gera curiosidade. O piloto ele tem que tomar muito cuidado quando ele lida com o ego. O ego e a aviação não é uma combinação muito boa. Então, eu sei que eu estou aqui hoje porque eu sou uma piloto mulher e não, talvez, a Estela, sabe? Então, eu diferencio isso muito. Então, eu queria que vocês soubessem que estar aqui hoje é pelo cargo que eu ocupo. O cargo predominantemente também exercido, vamos lá, como funciona? Para frente, para trás. Para frente, para trás. Testa aí. Tá. Para frente, para trás. Ok. Deixar claro isso daí, né? Então, o cargo que eu ocupo hoje é predominantemente ocupado por homens. Então, de acordo com os últimos estudos que eu tive ciência, talvez esse número seja atualizado aqui durante o dia, mas nós éramos em 5% de pilotos mulheres no mundo e aqui no Brasil uma média de 3% entre as empresas que operam hoje. Então, por esse motivo também, chama a atenção de eu estar aqui em cima desse palco hoje. Demorei muito tempo até alcançar os meus objetivos profissionais, foram mais de 20 anos. Desde o primeiro curso preparatório, que foi em 2001, até realmente a minha aprovação no processo seletivo de imigração interna, que foi no ano de 2022. Por que eu peço para vocês prestarem atenção nesse tempo, 20 anos? Às vezes pode parecer moroso, que está demorando, que está difícil, 4, 5, 6 anos, eu sei que mas existem casos de pessoas que não desistiram e conseguiram com 15, 18, 20 anos após. O importante é a gente estar sempre preparado para as oportunidades, independente de quando ela chegar. Enquanto não estiver cortando lenha, afie o seu machado. Esteja fazendo alguma coisa que vá poder te beneficiar num processo seletivo e não somente pensando no processo seletivo, mas na sua carreira após a aprovação. Porque nós achamos que o mais difícil é o processo, que normalmente a grande maioria aqui está focada nisso, e o mais difícil vem depois, né? Então, esses 20 anos aqui também chamam um pouquinho a atenção e faz com que eu esteja aqui hoje. Eu apoio os meus colegas de empresa que pretendem seguir o mesmo caminho que eu, que é de imigração interna. Quando eu me formei, na época TAM, não existia o processo de imigração interna publicado, né, uma política de imigração interna, e nós tínhamos vários funcionários que tinham os cursos, que estavam preparados, e nós tínhamos que sair da empresa que a gente tanto gostava, amava e se identificava com os princípios, para sair para o mercado, procurar outras coisas, juntar horas de voo, ter mais experiência e depois tentar voltar na parte de como piloto em si, né? Então, nós lutamos muito para que também existisse esse processo de imigração interna, que hoje é uma das portas de entrada na nossa companhia. Eu apoio todo mundo que quer entrar e deixo todo mundo também muito ciente que é uma das opções, mas não é nem de longe a mais fácil. A gente entra muito sem experiência, muito cru. A aeronave é jato, ela voa na tua frente, no começo ela te humilha. Então, assim, é uma luta, sabe? É humilhante no começo. Então, assim, é uma luta de dedicação, esforço, constância e dos dois lados. A gente tem que ter o lado da empresa que também sabe que um profissional chegando sem experiência, ele demanda mais tempo e ele demanda um pouco mais de investimento. Porém, aquele funcionário que já está lá dentro, ele já sabe como a banda toca e normalmente ele gosta da música que ele escuta dentro daquela companhia. Então, ele já está preparado para lidar com vários processos internos e isso é muito positivo para os dois lados, né? Fica um pouquinho mais atraente para os dois lados. Mas é importante citar isso também, que eu sou muito adepta de apoiar o pessoal que gosta de imigração interna e as empresas que fazem isso merecem respeito. Fora isso, sou mãe numa profissão onde a maioria decide por não exercer a maternidade. Participei de um estudo agora, de uma comandante da Azul, que está juntando, né, dados de pessoas que estão na ativa, que são realmente pilotos de linha aérea, e são mães.
Então, esse número de 180 pilotos de linha aérea foi de 2023, ela ainda não tinha o número atualizado agora, e dentro dessas 180, 2 anos atrás, menos de 30 meninas eram pilotos e mães também. Então, a gente sabe que a decisão da maternidade ou não ela é pessoal, porém, esse número tende a mostrar que as meninas costumam não ir para o lado da maternidade. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui na minha história bem rapidinha, mas a gente vai falar mais sobre os meus desafios em relação à conciliação da carreira com a maternidade. Fora isso, uma mulher absolutamente normal e comum que gosta de servir o outro e a sua comunidade, tá bom? Aqui um pouquinho de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. 43 anos, natural de Maringá, no Paraná, sou esposa e mãe e atualmente piloto de linha aérea. Meus pais, Euclides e Ângela, que graças a Deus eu tenho a oportunidade de tê-los vivos hoje, moram ainda lá em Maringá, são minha base, formação de caráter e me deram muitas oportunidades. São pessoas que trabalharam dia e noite para que eu pudesse escolher o que fazer hoje ou o que estudar hoje. Nunca passei fome, eu não sei o que é o gosto da fome. Nunca sobrou nada em casa, não tivemos luxo, porém, eu nunca precisei sentir o gosto da fome. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo a eles e para onde eu vou. Minha família atual, meu marido Sandro, que não é da aviação, é empresário no ramo automobilístico. Minha filha Brenda, de 7 aninhos, poço de gostosura, que não demonstra nenhum interesse em querer seguir a carreira da mãe no momento. Ela gosta de falar para os amiguinhos, ela gosta de participar de palestras, inclusive era para ela estar aqui hoje comigo. Ela tem o capzinho dela, tal, ela vem e fala as coisas, mas ela gosta de citar as coisas que ela gosta e que ela não gosta da aviação. Então, ela gosta das viagens, das oportunidades, ela gosta da gente poder estar sempre para um lado e para o outro, mas ela não gosta exatamente da falta, que eu nunca estou presente, ou então eu tento estar presente, mas não em todas as oportunidades que ela gostaria que eu tivesse. E eu trabalho hoje, me desenvolver o máximo possível para que eu possa criar as mesmas oportunidades para minha filha que os meus pais puderam me dar no passado e que ela saiba aproveitar também. Um pouquinho rapidinho aí sobre meu currículo. Cursos de comissária de voo, eu fui comissária por 22 anos antes de migrar para piloto. Então, eu fui da Rio Sul, fui da Varig, da TAM e Latam. Eu fiz o curso lá em Maringá. Depois, PP, PC e FR em aeronaves monomotores em Jundiaí. Multimotores, eu fui para uma escola que não existe mais dentro do ambiente Salgado Filho, em Porto Alegre. Fiz o curso de instrutora em Sorocaba. Sou formada em Ciências Aeronáuticas pela Unisul. Fiz um curso de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos pela Embry-Riddle. Jet Training Boeing 737-320, CAL, PLA, Garmin, emissão de passagens, inglês, francês, japonês, tudo que vocês pudessem imaginar. Porque esse tempo demorou muito, né, gente? Então, eu fui buscando algumas coisinhas que pudessem, em algum momento, ser favoráveis a eu conseguir ingressar realmente no objetivo final, que era ser piloto de linha aérea. Não era um sonho meu de criança ser piloto, nunca foi, não tem ninguém na minha família que é da aviação. Não que isso beneficie ou não alguém, mas normalmente a gente vivenciar alguém da nossa família na área, já te traz um despertar para aquela profissão. Eu não tive isso. Eu descobri o curso de piloto, assim como o curso de comissária também, através de uma palestra motivacional de uma escola, essa aeronova, que estava abrindo lá em Maringá. Então, eu fiquei sabendo que fazia um piloto, que era uma comissária, nessa palestra em fase de pré-vestibular. E aí eu falei, olha, é uma boa oportunidade. E dali para frente, isso virou meu foco, virou meu objetivo, e foram 20 anos até conseguir. Então, como eu falei, 22 anos como comissária, meu processo de migração interna como copiloto. Juliana, muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês possam conhecer melhor a Juliana, quem tem interesse também. Isso foi em 2022, completamos agora, em março, 3 anos do processo de migração, e eu tenho mais ou menos aí 2.400 horas de voo, sendo que 200 e pouquinho foram em aeronaves não a jato, e o resto foi já pela companhia. Quais foram os meus desafios, né? Então, são as visões que eu vejo, as coisas que eu presenciei. Planejamento inicial, formação, ordem e apoio das pessoas, autoconhecimento e inteligência emocional, essas duas coisas estão sempre juntas, e não é só para a profissão, isso é para a vida, é para a maternidade, é para relacionamento, é para realmente vida. Então, disciplina e constância também, para ter o objetivo sempre como reta final, como eu vou conseguir. Se não tem disciplina e constância, fica muito difícil, muito distante da gente conseguir. Autocobrança e autossabotagem, que eu acho que é o que mais
me prejudicou durante todos esses 20 anos. A gente, como mulher, a gente já tem um perfil de autocobrança que é muito gritante na gente, e a autossabotagem, que é aquilo de deixar para depois, ou eu não vou conseguir, ou estão me analisando, estão me julgando, eu tenho que me preparar melhor primeiro, para depois eu ir, e se eu não conseguir, como que eu vou falar? Então, olha, autossabotagem, autocobrança, estejam sempre com o radar ligados de vocês. Quando isso acontecer, procurem ajuda e procurem o quê? Autoconhecimento e inteligência emocional, para que vocês saibam lidar com isso da melhor forma possível. Não é que isso não vá acontecer, é previsto e é legal que aconteça, mas que a gente saiba fazer com que algo negativo se torne algo positivo para a nossa evolução. E a maternidade em si, que nunca foi um sonho meu, como mulher, como menina, mas eu queria que isso acontecesse e eu não encaixava direito, eu não sabia direito como fazer. Sem pressa e sem pausa, Patrícia já falou aqui que o tempo passará de qualquer maneira, daqui 10 anos você gostaria de ter começado hoje, então não importa se são 10, 20 ou 30 anos. Maternidade sim ou não, a decisão em si, momento oportuno, validade da mulher, que a gente sabe que para ser mãe a gente tem até uma idade ali apropriada para isso, senão começa a ficar muito arriscado. Medos, carreira e relacionamento. O que relaciona, né, sobre o sim ou não, é que se a gente vai ter ou não uma rede de apoio, como que a gente vai ter essa rede de apoio, como que nós vamos formá-la, porque ela pode ser natural, marido, no caso dos meninos, as esposas, cuidarem dos filhos, pais, sogros. Então, isso para mim é uma rede de apoio mais natural de você contar. Ou então aquela onde você precisa investir um pouco, você precisa ter um funcionário à sua disposição. Porque a gente pode passar até 6 dias fora de casa, né, gente? Então, você deixar um bebê e 6 dias fora de casa não é fácil. Não vou falar para vocês que é gostoso, mas é totalmente possível. Então, rede de apoio, meu marido, meus sogros, são as pessoas que eu conto 100% do tempo e me deixam totalmente à vontade, com a cabeça livre para sair de casa e fazer meu trabalho 100% focada naquilo que eu preciso, que a gente trabalha muito, muito com segurança. Eu não posso pegar um problema, colocar no meu bolso e entrar na cabine de comando. Eu levo 170 até 210 pessoas lá atrás. Não é justo que essas pessoas que compraram uma passagem aérea num site cheguem dentro do avião e passem pela possibilidade de ter um piloto que está passando por algum problema, alguma dificuldade, e deixe isso chegar dentro da porta blindada, para o lado de lá da porta blindada. Então, isso é uma responsabilidade social e vem também através ali daquela inteligência emocional. E ter a rede de apoio faz total sentido neste momento, tá? E colaboração e base sólida com todos ali. Um pouquinho do reingresso no mercado de trabalho, que também foi uma dificuldade que eu encontrei. Muitas demoram a conseguir voltar ao mercado de trabalho por estarem desatualizadas e não terem tempo livre para acompanhar o ritmo do mercado. A gente sai para a maternidade, às vezes demora 2, 3 anos para conseguir voltar. Muita coisa já mudou. Já é outra coisa. E aí a gente começa a ficar em desvantagem em relação aos meninos. Vivemos numa sociedade onde o natural é a mãe parar a carreira e o pai sair para trabalhar. Hormônios alterados, sobrecarga, privação de sono, falta de apoio e exaustão. Né? Resumo da maternidade, não combina com cabine de comando, não combina com decisões tomadas sobre a razão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e isso é um desafio no reingresso do mercado de trabalho. A foto do meio aqui foi um evento que nós fizemos em 2022, se eu não me engano, onde aqui era a grande maioria do número de mulheres que nós tínhamos. Algumas estavam em férias e tudo mais, mas aqui tem a grande maioria delas. Esse número praticamente dobrou. E aí embaixo foi a minha turma, quando eu entrei. Só tinha eu, infelizmente, de menina, mas a gente está vendo que o número de mulheres está cada vez mais aumentando aí nos nossos processos seletivos, e ainda bem. Algumas frases: não permita que mentes pequenas te convençam que você sonha grande demais. Escolha com quem você anda e escolha as pessoas que vão plantar sementes dentro da sua cabeça, te incentivando ou te destruindo. Aqui nós temos um arsenal de possibilidades, de networking, de conhecimento, de juntar as mãos, juntar forças com pessoas que já passaram, que estão no mesmo processo que você, ou outras que já foram um passinho à frente. Esteja disponível para aquelas que ainda não chegaram aonde você está. Faça suas conexões naquelas que estão na sua fase, que isso é muito importante, mão dada para conseguir chegar em outro lugar. E também conheça novas pessoas que já estão um pouquinho lá na frente e possam te ajudar de alguma maneira. Sempre disponibilidade. E você pisará em lugares onde nunca imaginou, mas são os teus joelhos que te levarão até lá. Para quem crê, para quem tem fé, nunca desista.
Agora, não vou nem passar, tá, gente, o vídeo, porque a gente está com o tempo aí meio que puxado. Era para ter 2 frases aqui também de incentivo, tá? Falando que eu não estou aqui para ostentar nada do que eu consegui, eu não consegui nada sozinha, eu não conseguiria sem os apoios dos meus pais, dos meus sogros e tudo mais, porque a gente é uma rede, a gente é um time, mas não estou aqui para ostentar o que eu consegui até hoje, mas somente para mostrar para vocês que é possível e que essa é a minha história, ela está só começando, se Deus quiser. Teremos muito mais coisas para mostrar em umas próximas oportunidades. E aqui também, muito obrigada. Eu deixo ali o @Favoreto, se alguém quiser me adicionar. Eu estou sempre disponível. Chame em inbox para conversar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas qualquer dúvida, sei lá, apoio, eu estou disponível para responder. É só mandar mensagem favoreto@gmail.com. Estourei um pouquinho o tempo, me desculpem, foi só uma pinceladinha de um pouquinho aí da minha história, que eu não quero atrapalhar mais o evento de vocês, mas muito obrigada, mais uma vez, por ter a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Estela, por compartilhar a sua história com a gente. E agora, com vocês, Tatiane Marçal, piloto de helicóptero da Polícia Militar do Amazonas. É uma enorme alegria e satisfação estar aqui presente com vocês hoje. Mais do que contar a minha história, eu quero poder mostrar que com muita determinação, força de vontade, com muita paciência, com muito profissionalismo e paciência de novo, todas nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos. Um agradecimento a toda a coordenação do evento, em especial Kalina, muito obrigada pelo convite. Um especial agradecimento também a todas as voluntárias que eu sei que trabalharam incansavelmente para que esse evento pudesse acontecer. Eu sou major da Polícia Militar do Estado do Amazonas, sou piloto de helicóptero, mas tenho experiência de 17 anos, já quase 18 anos, né, completando a maioridade na segurança pública. Eu iniciei a minha carreira na Polícia Militar do Estado de Rondônia e hoje oficial do Amazonas. Atualmente, eu estou atuando no Distrito Federal em razão do cumprimento de um acordo de cooperação técnica entre o meu estado e o Amazonas e o Distrito Federal para a formação em piloto. Possuo algumas capacitações pelo CENIPA em prevenção de acidentes aeronáuticos. Mas quem sou eu? Eu sou essa garotinha, eu sou a mais velha de 3 irmãos, filha do seu Joaquim e dona Elienes. Meu pai, um extremo apaixonado pela aviação, que por questões familiares, pessoais, não conseguiu realizar o sonho dele, que era de ser piloto, mas que sempre esteve envolvido e envolveu toda a família nas aventuras dele no que dizem respeito aos céus. E como começou a minha carreira na aviação? Eu digo que começou com muita criatividade, com muita alegria, né, sem brevet, sem plano de voo, e pela foto sem segurança operacional nenhuma. Mas quem diria que esses 2 garotinhos aí, filhos do seu Joaquim e dona Eliane, se tornariam piloto de avião e piloto de helicóptero. A minha carreira, nem como tudo quando criança é só brincadeira, eu cresci, nem tanto, mas em 2006 eu prestei concurso para soldado na Polícia Militar do Estado de Rondônia, consegui aprovação. Estão os meus pais na foto na minha formatura e eu com toda essa força e braveza durante o estágio operacional. Mas permaneci na Polícia Militar do Estado de Rondônia pelo período de 5 anos, quando então surgiu a oportunidade de concurso público na Polícia Militar do Amazonas para oficial da polícia. Eu resolvi me mudar para Manaus com os meus 2 filhos pequenos, Gabriel e Vitor, Gabriel com 4 anos e Vitor com 3 anos, e nós 3 fomos viver essa nova aventura no estado do Amazonas. Foi um período foi bem difícil, porque nesse momento eu tive que aprender a conciliar família e trabalho, o que não é fácil. Eu brinco até hoje que a metade da Polícia Militar do Estado do Amazonas cuidou dos meus filhos direto ou indiretamente. Porque para eu conseguir me formar, para quem entende um pouco mais da carreira na Força de Segurança Pública, um curso de formação de oficiais, ele te exige dedicação integral. E a dedicação integral, no meu caso, veio a minha dedicação, a dedicação dos meus filhos, que assistiam aula. Quando o instrutor autorizava, eles permaneciam. Quando não autorizavam, o meu colega que estava no horário de folga ficava cuidando lá de fora. Se tinha aula na creche, ia para a creche. Se não tinha, eu procurava alguém que pudesse cuidar nas proximidades, para que eu não pudesse perder a oportunidade de estar ali. Mas que foi bem difícil.
na outra imagem já durante a formatura, com o meu irmão, que pôde acompanhar. A minha família, estando em Rondônia, se desdobrou em 1 milhão. A minha mãe passava um mês, meu irmão passava um mês, meu outro irmão ia lá e passava mais uma semana, meu pai também passava uma semana. Os meus vizinhos, que não tinham nada a ver, e eu tinha conhecido naquele período, também cuidavam dos meninos. Então, todo mundo foi pai e mãe. Como estava muito difícil permanecer na capital, quando a gente termina o período de formação, você tem a oportunidade de escolher algum município que você possa trabalhar pelo interior do estado. E eu andei dando uma pesquisada na época e encontrei um município que ficava ao lado do estado dos meus pais e que, nas minhas pesquisas, seria bem mais tranquilo para cuidar dos meninos, me dedicar mais como mãe e passar um período mais tranquilo. Escolhi Humaitá, interior do estado do Amazonas, distante em linha reta, 500 quilômetros, por rio, 3 dias, estrada só quando a Transamazônica está seca. Mas, na minha cabeça, seria o município mais tranquilo que eu poderia para cuidar dos meninos, para me dedicar, o que não aconteceu. Só tinha um voo que ia para o município e saía sexta-feira. Então, eu peguei esse voo com os meninos, vendi tudo que eu tinha na capital, porque não dava para levar na balsa, e acabei chegando lá. Quando eu cheguei lá, em Humaitá, nós tivemos diversas ocorrências gigantescas. É conflito agrário. Quando você termina o conflito agrário, tem conflito indígena. Termina o conflito indígena, já tem conflito entre garimpeiros. Então, você não tem sossego. E eu acho que eu pesquisei errado. Mas foi numa dessas atuações que, por diversas vezes, havia necessidade de, naquele município, nós solicitarmos apoio de uma tropa especializada da capital. Foi nesse momento que eu me deparei com a atuação da tropa de choque. Então, foi a minha primeira paixão na polícia. Quando eu me deparei com a atuação daquela tropa, e eu via que a resolução de problemas era muito mais rápida e muito mais efetiva do que o policiamento convencional, eu imaginei que era naquele lugar exatamente que eu queria estar. O que eu gastava 12 horas para resolver, a tropa de choque resolvia em 15 minutos. Então, eu falei, essa conta não está fechando aqui, é para lá que eu quero estar. Solicitei autorização ao comandante, treinei muito, muito mesmo, para participar desse curso. Consegui vaga no estado de Rondônia. Voltei para o estado de Rondônia para fazer o curso, achando que talvez pudesse ser mais fácil, porque eu já fazia parte daquela instituição em algum tempo atrás. As imagens já dizem que não foi. Nós éramos 5 meninas, só 3 terminaram, num grupo de 58 tentantes, 30 formaram. Eu, no auge, já era gordinha, perdi 16 quilos. Então, foi uma experiência extremamente dolorosa. Além de você, como única mulher do seu estado, se deslocar para fazer um curso dessa magnitude, você carrega ali, além de toda a carga operacional que tem um curso desse, você carrega as expectativas do seu comandante, do alto comando da instituição. Eu carregava ainda mais que os meus filhos resolveram espalhar para metade dos coleguinhas do colégio que a mãe estava fazendo um curso muito difícil de choque. Então, a cada vez que eu tinha uma dispensa no curso, eu ia ler uma mensagem para saber se estava tudo bem com eles em casa. Era uma mãe de coleguinha mandando, olha, o meu filho chegou em casa hoje e falou que o curso é muito difícil, que você sofre muito. Então, não dava para desistir e não tinha a menor possibilidade de bater o sino numa condição dessa. Eu me formei, graças a Deus, e os louros vieram. Então, eu participei de diversos treinamentos depois, formaturas, intervenção em unidades prisionais. Realmente entendi o motivo de uma tropa tão especializada gastar somente 15 minutos, né? E foi um período muito bom, muito enriquecedor e que realmente foi o alavancar da minha carreira dentro da instituição. Permaneci no batalhão por um período e depois fui transferida para uma sede administrativa que gerenciava todas as unidades operacionais. Nesse período, eu tive como subcomandante e um colega de turma que já eram pilotos. Então, eu comecei a ter contato mais próximo com eles e, vez ou outra, escutava eles falando sobre a aviação e aquilo me despertou interesse. Então, eu perguntei para eles de que maneira eu poderia participar, como é que era, se existia processo seletivo, como é que eu estudava. E eles me deram todo o apoio e eu realmente mergulhei de cabeça. Nesse momento, eu comecei a estudar, procurava estar realmente inserida nesse meio da aviação, porque era realmente aquilo que eu queria.
Consegui aprovação na banca da ANAC. Em 2022, eu fiz a minha primeira visita, porque eu tenho um detalhe muito importante. Até então, eu estudava tanto, mas eu não sabia nada, nunca tinha entrado numa aeronave. Então, eu cheguei para o meu comandante e falei, eu tenho muito interesse em fazer essa parte, a parte realmente técnica do curso, né? As horas de voo. Mas eu não conheço a aeronave dentro. Ele, como é que você fez essa prova? Como é que funciona isso? O que você quer realmente, Tatiane? Vá na unidade, conheça, pergunte como é. Se for possível, faça um voo e veja se é realmente isso que você quer para a sua vida. Então, eu fui, visitei a unidade, tive a experiência de um primeiro voo antes de ir para as aulas realmente técnicas. E nós, né, durante essa pesquisa, eu já cheguei para ele com a possibilidade de que, em Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal era escola de formação. E eu cheguei para ele e falei, comandante, eu já pesquisei, verifiquei que a Polícia Militar do Distrito Federal ela é escola de formação, pode ser que ela me receba, tem condições de iniciar um processo para que a gente consiga a minha formação por lá? Então, ele me deu todo o apoio, e enquanto toda a documentação se desenrolava, eu comecei a sondar a minha mãe. Eu falei, mãe, então, eu vou precisar da senhora de novo. Eu vou passar, acho que só 30 dias em Brasília, e eu preciso que você venha de Rondônia e fique com os meus filhos. Aí a minha mãe, não, tudo bem, só 30 dias para mim está tranquilo. Falei com um colega que trabalhava comigo também, eu falei, olha, eu preciso que você só leve meus meninos no colégio, e quando deixar em casa, minha mãe já está lá, está tudo resolvido. Ele, não, só buscar e levar, para mim está tranquilo, são só 30 dias? Só 30 dias. A foto ao lado está a minha primeira hora de voo, acho que eu nem respirei. Eu não sabia se eu olhava para os instrumentos, se eu olhava para fora, eu não sabia nem o que fazer. Nada do que eu estudei tinha ali dentro, eu não conseguia lembrar de nada. Eu suava mais que tudo, mas foi extremamente proveitoso, né? Só que esses 30 dias que eu calculei, na aviação não existe isso. Eu tive um probleminha com uma peça da aeronave e eu acabei passando 3 meses. Então, cada vez que eu ligava para a minha mãe, e um mês? Ainda falta muito? E o meu colega, e aí, como é que você vai fazer com seus filhos? Então, eu sempre tive extremo apoio dos meus pais, assim, eu não tenho nada a não ser agradecer demais à minha família, que sempre se desdobrou em 1000, e aos meus amigos. Então, em 2022, formada, eu retornei para o Amazonas, mas, diferente de outros cursos operacionais, a gente não volta pronto para atuar. Então, eu solicitei novamente para retornar para Brasília, graças a Deus, Brasília me aceitou de volta, e eu já retornei com os meus 2 filhos, dessa vez realmente para morar lá, e terminar essa minha formação por completo. Tive a oportunidade de receber meus pais na unidade. Trouxe umas curiosidades sobre a presença feminina na aviação de segurança pública. Atualmente, nós somos 51 pilotos, 10 já são comandantes. Temos muitas mulheres na manutenção, na gestão e prevenção de acidentes aeronáuticos. Temos também, tenho que citar, que essa experiência profissional para a função de comandante de aeronave, em razão de ter citado um número de apenas 10. Na aviação de segurança pública, nós temos alguns pré-requisitos específicos para se tornar o comandante de aeronave. Quer seja treinamento específico, tendo em vista que a aeronave ela se torna uma plataforma para atendimento de ocorrência, é uma viatura ali. Então, nós temos treinamento específico, tem o pré-requisito de 500 horas de voo. Então, hoje eu atuo como copiloto, né? O chamado 2P. Tem as 500 horas de voo, além de você ser aprovado em conselho de voo. A nossa parcela hoje é de 8% nesse universo feminino na aviação de segurança pública. Temos 2 marcos importantes, que é o encontro feminino, realmente. Não somos um número tão grande quanto aqui, mas no ENAVSEG de 2023, que é o Encontro Nacional de Aviadores de Segurança Pública, nós tivemos com a nossa presença feminina uma oportunidade de um espaço nesse evento, presidido pela Major Maíra, da Polícia Militar da Bahia, que conseguiu com que nós nos reuníssemos, nos encontrássemos ali, tivéssemos um primeiro contato, saber realmente quais eram as dificuldades, o que cada uma passa dentro da sua instituição, nos conhecer melhor. Tivemos uma outra oportunidade no NAVSEG de 2024, dessa vez com a presença masculina, o que foi, para a gente, extremamente importante, porque são oficiais que realmente apoiam
e estavam ali para saber quais eram as nossas necessidades, o que a gente tem realmente de profissional atuante. Então, nós temos a presença do Coronel Muniz, da Polícia Militar da Bahia, Coronel Volney, entre outros oficiais, e prestadores de serviço também, apoiadores. Eu trouxe algumas oportunidades na área de segurança pública, partindo do princípio que a nossa porta de entrada é o concurso público, né? Não tenho outra possibilidade, eu tenho somente concurso público, nós temos editais previstos e um edital aberto. Como editais previstos, nós temos Polícia Militar do Paraná, Estado de São Paulo, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Rio de Janeiro, e o edital aberto para o concurso de oficial na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, foi um prazer compartilhar minha história com vocês. Não gastei o tempo todo. Essa é a minha família, esses são os meus garotinhos que a metade da minha polícia cuidou e eu sou extremamente grata pela oportunidade. Meu marido, que me acompanha hoje aqui, é importante. E esses são os meus contatos para todos que necessitarem. Obrigada.